Um montão de ideias de desenho na cabeça, mas você não sabe nem por onde começar, ou na hora de desenhar você acaba se atrapalhando, desiste e fica só nas cópias? Eu me chamo Ricardo e nessa aula você vai aprender como desenhar sem copiar, o famoso desenho de imaginação. Essa é a aula 11 do curso de desenho do zero ao desenho de imaginação. E se você ainda não viu as aulas anteriores, é importante você dar uma conferida, porque eu já expliquei conceitos e técnicas essenciais para você conseguir desenhar de imaginação. Então assiste lá para tirar o melhor proveito dessa aula. Eu vou deixar a playlist com todas as aulas do curso aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Separa o sketchbook e o lápis e bora para a aula. Para começar, eu acho importante esclarecer alguns pontos sobre o tema. Primeiro, a que eu me refiro quando eu digo desenho de imaginação? Desenhar de imaginação é quando você cria algo totalmente novo, original, que sai direto da sua cabeça, sem copiar um outro desenho existente. Quando você cria seu personagem original ou um quadro de uma cena que você viu na sua mente, por exemplo. E nesse tema eu vejo que existe uma grande confusão, que é a ideia de que desenhar é como se fosse uma mágica, que as linhas saem magicamente do lápis e se organizam sozinhas no papel. Existe essa romantização do desenho, extrema, que faz a gente acreditar que existe dom do desenho, que é algo raro e especial. Que é muito compreensível, até porque quando você vê grandes artistas desenhando, eles fazem com uma facilidade assustadora. Parece que eles estão fazendo algo simples e natural, como escrever o próprio nome, sabe? Mas essa ideia do desenho como mágica está totalmente errada. Essa ideia errada nos leva a uma outra ideia, a uma outra confusão que atrapalha demais a evolução de milhares de desenhistas, que é o grande mito de que quem desenha com referência está roubando no jogo, que não é desenhista de verdade e que é errado fazer isso. Mas deixa eu te falar, errado é quem desenha sem referência. Desenhar sem referência é o mesmo que não ler nem estudar um livro que vai cair na prova e acreditar que o conhecimento vai sair flutuando das páginas e entrar na sua cabeça sozinho. Mas deixa eu te contar uma má notícia. Não vai. Para a informação entrar na sua cabeça, você precisa parar, sentar e ler o livro com muita atenção. O único momento que você não vai precisar abrir esse livro e consultar essas informações é quando você já leu ele tantas vezes que você já decorou todas as informações dele, quando você domina o assunto. No caso do desenho é igualzinho, a gente precisa usar, ver e desenhar com referências para aprender a desenhar bem. No caso dos mestres, eles já viram e decoraram tanto esse livro que eles não precisam mais consultar nenhuma informação externa, eles já dominam aquele conteúdo. E aí eles não precisam desenhar usando referências, porque a informação está guardada na cabeça deles. Então, se tem uma única mensagem importante para você levar desse vídeo, é a seguinte: se você desenha sem usar referências, você está perdendo. Você está esperando que o conhecimento entre sozinho na sua cabeça e por isso não está aprendendo da melhor maneira e não vai evoluir no desenho como você espera. E não sou eu que estou dizendo não, mas tem vários e vários grandes artistas que reforçam a importância de desenhar com referências. Quer ver só como usar referências é super importante e não é roubar no jogo? Dá uma olhada. Mas por que eles desenham com referências? Eles já não são experientes o suficiente? Já não têm bastante memória sobre desenho? Sim, com certeza, eles são muito experientes no desenho. Mas dá uma olhada só no que a ilustradora Willy Beckert diz. Constantemente me perguntam se eu uso fotos de referências no meu trabalho. Sim, a maioria é feita em casa, e normalmente embaraçosa. Não importa o quão boa é sua imaginação, ela não é substituta para a realidade. E não importa quão boas suas fotos de referência são, elas sempre podem se beneficiar de alterações para ajudá-las a mesclar com seu estilo e visão. Em resumo, não confie na sua memória. A sua memória é péssima e o nosso cérebro tem essa tendência de simplificar toda a informação que a gente vê para economizar energia mental. E o nosso trabalho como desenhistas é sobrepor essa preguiça do cérebro e colocar memórias corretas e completas e que tenham algum valor e utilidade na hora que a gente for desenhar. O mestre Kim Joo-jin mesmo, ele fala, mesmo manjando muito do desenho e fazendo artes doidas, super complexas como essas aqui, ele só consegue desenhar mais ou menos 70% daquilo que ele imagina. Teve até uma live que ele foi desafiado a fazer desenhos de memória de temas sugeridos pelos seguidores dele do canal. Enquanto alguns desenhos ele fazia com uma perfeição absurda e uma facilidade incrível, alguns ele não conseguia desenhar super bem como a gente imagina que faria. Por exemplo, olha só esse Pikachu e essa Mona Lisa que ele fez. E se liga o sofrimento dele, a força que ele faz para lembrar de como era a Mona Lisa.
E por que esses desenhos não saíram tão bons assim ou parecidos? Isso quer dizer que ele é um péssimo desenhista? Que ele é uma farsa que não sabe desenhar? É óbvio que não. Ele sabe desenhar muito bem, 1000 vezes melhor do que todos nós aqui juntos. Ele só não parou para estudar a fundo esses temas. Ele não tem tantas referências mentais ou memórias delas quanto das demais figuras que ele manja muito desenhar. Inclusive, desenhar tem muito a ver com memória. Tanto que desenhar de imaginação ou desenhar de memória é praticamente a mesma coisa. Você está apenas puxando, né, memórias da sua mente de como algo é no mundo real e aplicando essa informação que você guardou para criar algo novo no papel. A diferença é que no desenho de imaginação você está meio que plugando, conectando, dobrando e alterando várias informações de objetos e figuras para criar algo novo que não existe, tipo um dragão ou um cenário futurista. Você adquire novas referências mentais através de um estudo aprofundado, sistemático e repetitivo, com a ajuda do desenho de observação e também do Dynamic Sketching. Acumular essas imagens mentais cria a chamada biblioteca visual, que é o acumulado de todas as imagens que você já viu e guardou durante toda a sua vida. Se você não sabe o que é biblioteca visual e o que é Dynamic Sketching, eu já fiz uma aula específica para cada um desses temas. Eu vou deixar os links dessas aulas aqui na descrição do vídeo e também nos cards. Ou seja, nossa memória ela é limitada e não dá para confiar nela 100%. E é por isso que desenhar com referências é super importante, porque elas tapam os muitos buracos da nossa memória, com informações corretas e confiáveis. Mas é claro que eu não estou falando para você depender 100% só de referências e ficar na preguiça de memorizar as figuras, anatomia, objetos, etc. Longe disso, faça seu trabalho de desenhista e construa a sua bagagem visual. Até porque, para criar de imaginação, primeiro você precisa sim de uma bagagem visual e de uma quilometragem no desenho razoável, ou não tem como você inventar nada. Porque no fim, desenhar de imaginação é uma equação, é a junção das suas memórias mais as referências externas. E quanto maior for a sua quilometragem no desenho, quanto maior for a sua biblioteca visual, menos você vai precisar usar as referências e mais liberdade de criação você vai ter. Por outro lado, eu também não acredito que existe um momento que você nunca vai usar referências, 0% de referências. Para mim, isso é humanamente impossível, porque para você guardar na memória tudo que existe no mundo, você precisaria de um cérebro gigantesco e ilimitado. Então, no fim das contas, não existe segredo. Não existe fórmula mágica para desenhar de imaginação ou de memória. Existe apenas um processo, um método e diversas técnicas para você chegar em bons resultados, boas criações e de forma mais rápida. Quando você entende esse processo de criar desenhos de imaginação e a importância do uso das referências, o seu potencial destrava. Porque o maior e mais incrível benefício disso é que você não vai precisar esperar chegar num nível incrível no desenho de tipo mestre das galáxias para deixar de copiar e começar a criar os seus próprios desenhos. Mesmo com uma pouca experiência no desenho e com uma bagagem visual bem limitada, com a ajuda de um processo criativo e das referências, você vai conseguir sim criar artes muito legais e únicas. Eu sou um exemplo disso porque quando eu voltei a desenhar, com menos de 1 ano de experiência, eu já estava criando meus próprios desenhos de imaginação e dando meus primeiros passos para vender as minhas artes por aí. Eu considero que esses desenhos, eles tinham um nível considerável de qualidade, pensando aí na pouca experiência que eu tinha nessa época. Descobrir esse processo do desenho de imaginação abriu um universo de possibilidades para mim e também me trouxe um prazer imenso de conseguir desenhar aquilo que eu via na minha mente. E você também pode alcançar isso mais cedo do que você imagina, se você seguir o caminho certo. Além desse, existem outros benefícios bem legais em desenhar de imaginação com um processo criativo baseado no uso de referências. Um benefício bem importante é que você vai chegar a resultados muito melhores, uma qualidade bem comparável ao que você consegue fazer copiando, olhando para referências de outros desenhos e, consequentemente, vai ter menos frustrações. E isso é essencial para o nosso desenvolvimento como artistas, porque o nosso vilão número 1 é o desânimo. Quando você não vê resultado, quando você não consegue fazer o que você deseja, você vai perdendo aos poucos interesse e motivação. E da mesma forma, quando você consegue e chega num desenho legal, você fica orgulhoso ou orgulhosa de você e ganha mais um boost de energia aí para continuar estudando e se dedicando no desenho. Um segundo benefício é que você pode enriquecer suas criações e deixá-las mais interessantes. Quando a gente usa referências, pode pegar emprestado
elementos, grafismos, símbolos e qualquer tipo de detalhe de imagens de diferentes origens. Por exemplo, eu adoro desenhar meus personagens com adornos na cabeça, grafismos no rosto, e eu bebo de diversas fontes para criar isso. Por exemplo, do mundo da moda, das joias, e eu acho que isso enriquece demais meus desenhos. Fazendo isso, beber de outras fontes, você pode pegar elementos emprestados de qualquer cultura existente e não existente, uma que foi inventada por outra pessoa. E com isso, suas possibilidades aumentam imensamente. Agora, se você não olha para outras referências, você não consegue desenhar além daquilo que você já sabe e já viu. E isso é bem limitado. Seguir um processo criativo com o uso de referências é como se você pudesse absorver o que outras pessoas viram e viveram num instante e colocar nas suas memórias. Um outro grande benefício sensacional é que você aprende muito, porque ao desenhar de imaginação, você vai aplicar o que você sabe e vai conseguir ver quais são os buracos na sua memória, aquilo que você não sabe e precisa de referências. E isso é uma oportunidade gigantesca para você evoluir. Artistas que aproveitam essas falhas como oportunidade, para crescer em vez de jogar para baixo do tapete, com certeza vão evoluir muito mais rápido. Então fique sempre de olho nisso. Não fuja das suas falhas, daquilo que você não sabe e precisa recorrer a uma referência. Eu, no meu caso, quando eu vejo que eu não sei algo, que tenho dificuldade em desenhar algo, eu anoto o que eu preciso melhorar e trabalho isso o quanto antes. Beleza, e o que acontece se você não usar um processo criativo com base em referências? Bom, o que acontece é que você vai atrasar a sua capacidade de desenhar de imaginação. E quando você tentar, quando você for desenhar sem referências, provavelmente você vai se frustrar muito, porque a sua bagagem visual ela ainda é pequena, ela pode ser meio limitada, dependendo da sua experiência, da sua quilometragem no desenho. E com isso você vai se frustrar, é natural. Você vai começar a se desanimar e isso pode levar a bloqueios criativos e até situações mais graves, como parar de desenhar por algum tempo, alguns meses ou definitivamente. Beleza, mas como criar um desenho de imaginação na prática? Como usar referências corretamente na hora de criar um desenho? Para você criar, eu acho importante sempre seguir um processo criativo, uma estrutura bem definida em etapas para você se guiar nesse processo. Como tudo na vida, existe um caminho para você seguir. É como uma receita de bolo, uma partitura de música, um roteiro de teatro. Na hora de fazer um desenho de imaginação, você precisa de um roteiro ou mapa também, para se guiar e não se perder. Já que isso é um processo às vezes bem caótico, de muita experimentação, testes, indas e vindas, refações, adaptações, enfim. E eu vou compartilhar com você o meu processo criativo que eu desenvolvi nesses últimos 3 anos, como eu costumo seguir com o meu processo de criação de uma ideia até o desenho final. É claro que esse é o meu jeito, esse é o meu processo criativo, mas existem muitas outras maneiras diferentes. O que eu vou te mostrar aqui é apenas um exemplo de como eu faço, mas é importante você encontrar o seu próprio processo criativo, um que faça sentido para você e você se sinta confortável. Eu divido meu processo criativo em 6 fases ou etapas: a imaginação, a exploração, a elaboração, iteração, criação e finalização. Para explicar essas etapas, eu vou usar os desenhos que eu criei para o desafio Jornada 7D, que rolou no começo deste mês de março, com os alunos do meu curso e também a galera aqui inscrita no canal. Na fase 1 de imaginação, é o momento que eu tenho a ideia ou as ideias de desenho, e aí eu costumo anotar elas, inicialmente no celular mesmo, Se eu estiver, sei lá, na rua ou em algum lugar distante do meu material de desenho, eu simplesmente anoto no celular e eu sou bem descritivo, tá? Eu coloco a data, o contexto que eu estava, o que eu estava pensando, então eu tento detalhar bem para não esquecer essa ideia. E também como é essa imagem que eu vi na minha cabeça, Normalmente eu tenho esses relâmpagos de ideia, vem a imagem na minha mente, e aí eu tento descrever o máximo possível para ser o mais fiel possível a essa imagem mental que me veio. É como se eu tirasse uma fotografia mental em forma de texto, então eu preciso ser bem descritivo, bem detalhista mesmo. E aí, quando eu tenho um pouco de tempo, eu vou para o meu caderno de desenho. Na verdade, eu tenho um caderno específico para ideias, que é esse aqui. É só para ideias, só para rascunhos aleatórios que eu faço. Não é de desenho, É só de esboço mesmo. E é isso aqui. Por exemplo, essas 2 imagens aqui. Você pode ver que não é um desenho final, é realmente só esboço. Todo o caderno, ele é assim, é cheio de rabisco, nada finalizado. Então, é só de ideias mesmo. E aí, o que eu faço? Eu faço o esboço daquela imagem mental que eu tive, que eu escrevi no celular, e eu solidifico ela na forma de um desenho bem solto, simplesmente para não perder, por exemplo, ângulo de câmera
como é o personagem, qual que era o contexto, né, o acontecimento da cena. E aí eu vou descrevendo também, né? Se você reparar, tem sempre muito texto ao redor das minhas imagens, porque eu tento ser descritivo mesmo, assim, anotar aquilo que eu senti, percebi, o insight que eu tive, os detalhes. Às vezes eu escrevo, né, tipo, por exemplo, aqui, eu escrevo o que significa, né? Ah, aqui é meia face e aqui é outra meia face e no meio tem um fluxo distorcido que eu escrevi aqui. E aí por que que eu faço isso? Porque quanto mais detalhado, quanto mais contextualizado essa ideia, mais eu vou lembrar dela e aí eu posso, na hora que eu for desenhar, né, fazer uma obra final, uma arte final, eu vou conseguir lembrar desse sentimento, dessa ideia e vou conseguir fazer esse desenho com muito mais fidelidade a essa fotografia mental que eu tive. E aí tem a vantagem de que eu posso fazer um desenho, às vezes meses depois, assim. Tem desenho que eu nunca fiz aqui, na verdade, né? Tá anotado, mas eu não fiz. E aí o que acontece? Mesmo se eu demorar meses, sei lá, 6, 7 meses, um ano, eu vou ler, eu vou lembrar daquela imagem que eu visualizei e vou conseguir desenhar. E se eu não lembrar 100%, eu vou adaptar, eu vou fazer uma releitura daquela ideia. Então eu nunca perco nenhuma ideia que eu tenho. E aí em relação a ideias, né, da onde eu tiro, da onde vêm as minhas ideias de desenho. Normalmente vem da vida, assim, né? Quando eu tô assistindo um filme, lendo alguma coisa, ouvindo uma música, muito vem com música também. Às vezes quando eu tô meditando, né? Eu gosto muito do budismo, enfim. E aí sempre me vem muitas ideias, né? Nesse momento, ou quando eu leio algo relacionado ao tema. Por exemplo, aqui, eu estava meditando e me veio... aliás, perdão, estava vendo uma palestra sobre budismo, me veio essa ideia aqui, né? De que tem uma fragmentação do corpo, assim, né, saindo os átomos, enfim, que era o tema da palestra, né, falando desse tema mais quântico da vida, assim. Essa ideia da esquerda eu tive quando assisti o seriado The Man in the High Castle, que é uma adaptação, né, de um livro de mesmo nome, de um autor de ficção científica que é o meu favorito, que chama Philip K. Dick. Então eu tive essa ideia, né, que até anotei a frase que me inspirou, que está escrito aqui, ó, Caught in between words, pego no meio de dois mundos, né? Que é o personagem, enfim, ele tá viajando entre dois mundos. E aí me veio essa ideia de separação, né? De uma cabeça meio que separada, meio que conectada, enfim, me veio essa ideia doida aqui. Então, como você pode ver, tem duas origens aqui, né? Duas inspirações bem diferentes, um seriado e aqui de um conteúdo de budismo. Na segunda fase de exploração, eu faço o seguinte, eu pego uma ideia e eu vou literalmente explorar ela, eu vou estudar, entender qual é a melhor maneira de executar ela no papel, se realmente aquela ideia inicial, aquele ângulo, pose, personagem, enfim, os elementos realmente estão do meu agrado, né? Ou se eu preciso alterar, se eu preciso encontrar uma outra composição. Por exemplo, nesse desenho do dia 4, se eu não me engano, do desafio, que era de animais e plantas, eu estava esboçando, né? E diferente do caderninho que eu mostrei, esse daqui, como era um desafio mais rápido, né? Era um desenho por dia, eu fiz aqui uma versão mais express, fiz em 2 páginas aqui, 2 esboços, aliás, 4 ou 5 esboços aqui rápidos, e já selecionei a ideia final. Mas o ideal é você fazer vários esboços, né? Testar várias leituras daquela ideia que você teve, ver se está traduzindo, né? O desenho está traduzindo aquela ideia que você quer passar. Por exemplo, aqui, você pode ver que tem poses bem diferentes para essa ideia, né? Que é esse desenho aqui, dessa menina aqui. Então, inicialmente eu pensei em fazer uma releitura de um desenho antigo que eu já tinha feito, que era uma menina nascendo de uma flor, meio que se, né, desabrochando com a flor, mas aí eu não gostei muito, achei estranho, sei lá, não senti não ia ser legal. Então, aí eu comecei a explorar outras formas de fazer o desenho. Aí eu pensei, talvez ela já, né, desabrochada, a flor inteira aberta, e ela também só sentada ali, brincando com uma borboleta na mão, sabe? Aí um outro desenho, ela ainda na flor, só que de uma outra visão, uma outra maneira, uma outra pose, tá vendo o gestual? Aqui ela tá meio que se espreguiçando, aqui ela tá... Eu juntei as duas ideias, ela tá brincando com a borboleta, que é a mesma pose dessa aqui de cima. Então fui explorando, brincando. Já nesse desenho aqui de baixo, eu imaginei ela como se fosse uma saia de flor, e da mesma maneira, meio que, né, já desabrochou dessa flor, e ela tá serena ali, tranquilona. Ah, eu tinha esquecido que tinha o verso da folha. Eu tinha feito outros estudos iniciais, né, antes desses aqui, antes de chegar nesses. Eu fiz esses, que era, de novo, a releitura daquela ideia antiga que eu já fiz. Inclusive tem até um vídeo no canal. E aí eu estava tentando melhorar essa ideia, né? Não gosto muito daquele desenho, eu acho que
realmente dá para explorar melhor. E ainda vou fazer isso. Mas enfim, fiz várias leituras, uma aqui bem parecida com a ideia original, uma com ela deitada, né, no meio do miolo da flor e bem visto de cima mesmo, bem superior. E aí depois desses estudos, depois de ter pensado um pouco, eu decidi que esse desenho aqui, esse esboço, seria o mais ideal, assim, que realmente traduziria aquilo que eu queria passar, mas ainda assim não estava muito contente, apesar de ter gostado dessa visão superior, né, dessa câmera, eu ainda assim eu achava que não estava lá ainda. Então eu continuei explorando e eu fiz mais um esboço, e aí eu cheguei nesse aqui, que realmente está bem parecido com o desenho final, assim, está quase finalizado em questão de ângulo, de pose, de composição, está bem semelhante às mãos, né, o ângulo da cabeça, a posição da cabeça, essa ideia da flor como saia, como um elemento de vestimenta, enfim, está bem realmente bem parecido, próximo da ideia final que se tornou do desenho final. Então nessa fase de exploração é super importante você fazer em quantidade mesmo, não ter medo de gastar papel e faz esboço rápido mesmo, solto, bem tosqueira mesmo. Isso aqui eu fiz de palitinho, só realmente só para colocar a ideia no lugar. E aí você vai vendo, explorando, entendendo qual é a melhor composição. Isso é super importante, entender a composição que você quer criar e também o gestual. Eu acho que o gestual, né, e o ângulo da câmera, como que você vai captar essa pose de um personagem, no caso, né, é super importante. Assim, eu dou muito cuidado para o ângulo da câmera que eu vou utilizar e os elementos que eu vou compor no desenho. Então, essa fase, para mim, é uma das mais importantes na hora de você fazer um desenho. Porque se você não faz esse estudo, você chega bem provavelmente num resultado que você não vai querer, né? Você vai ter vai ficar batendo cabeça, vai ter que ir e voltar. Então, faça esse estudo com cuidado, com carinho. É super importante para você acertar melhor no final, porque dá uma olhada, esse esboço praticamente eu só defini, eu só finalizei ele, né? A pose está muito parecida, assim, realmente a composição, o ângulo, você já logo vê que vai dar um desenho bom, sabe? Então quando você faz esses estudos e você tem essa certeza, você não fica hesitando, você não fica incomodado enquanto você está desenhando. Então, realmente é mega importante essa fase da exploração. A fase 3 de elaboração é o momento de fazer a pesquisa, de encontrar referências para me ajudar a fazer o desenho, colocar aquela ideia que eu tive anteriormente no papel. E aí nessa etapa, o que eu faço é buscar referências que vão me ajudar a tapar alguns buracos aí da minha memória, do meu conhecimento do desenho, para me ajudar a desenhar. Por isso que eu chamo de elaboração. Eu vou buscar essas imagens para eu conseguir elaborar esse desenho, conseguir completar esse quebra-cabeça na hora que eu for desenhar. E aí o resultado dessa minha pesquisa é esse painelzão gigante com várias imagens, várias referências, que chama Mood Board, né? Que é um painel que passa a sensação, que passa as ideias, tudo aquilo que vai representar o nosso desenho final. E aí eu costumo separar por blocos esse Mood Board. Por exemplo, eu tenho 2 blocos de imagens focados nos personagens. No caso, é aquele desenho da Grama Mari da Ponyo. E aí eu tenho um bloco de imagens da Ponyo em si e da Grama Mari em diferentes poses, em diferentes ângulos, cenas do filme, para me ajudar a construir corretamente a semelhança, né, do rosto, do corpo dela, enfim, de todos os elementos desse desenho. Então esses 2 blocos me ajudam a manter uma semelhança com o desenho que eu quero criar. Já nessa parte de baixo, eu tenho fotos para o rosto e também para as mãos. E aí eu busquei fotos de rosto para me ajudar a construir, porque eu queria fazê-la com um estilo mais humanizado, né, menos mangá e mais semi-realista. Então eu busquei imagens de modelos que passa a feição que eu considero que seria a da Grama Mari em versão humanizada. E aí, nesse momento eu tento buscar um ângulo que eu considero adequado para esse desenho final que eu vou fazer. Por exemplo, nessas 2 fotos aqui, eram 2 ângulos que eu imaginava que poderia ser legal de colocar no meu desenho. Um mais frontal e o outro um pouquinho visto de baixo. Então eu vou fazendo um quebra-cabeça, né? Essas fotos me ajudaram na questão do ângulo da cabeça e essas fotos de cima na questão da feição do rosto em si. E aí eu também peguei referências em relação às mãos, que sempre é um tema bem difícil, né? Bem complicado, principalmente quando é uma pose diferente de mão, né? Que eu não estou acostumado a desenhar. Então referências para mãos são sempre bem-vindas. E aí eu tento encontrar referências o mais semelhantes possíveis, o mais próximo do desenho final. Bem provável que eu não vou encontrar, né? É muito raro encontrar uma pose que realmente
tá de acordo com aquilo que eu imaginei. E aí o que eu faço? Eu vou produzir essas fotos. É o momento aqui, vergonha alheia, que eu tiro foto de mim mesmo na pose que eu imagino ser correto, ser ideal para o desenho final que eu quero fazer. Então é super importante essa etapa. Eu acho que é mais importante tirar foto de mim mesmo, mais até do que as outras referências, né? Então eu consigo tirar muito mais informação dessa foto minha do que das demais, né? Porque ela já está numa pose bem próxima daquilo que eu imaginei para o meu desenho final. É que nem o Willy Beckert comentou, sua memória pode ser incrível, sua imaginação sensacional, mas nada substitui a realidade. E aí, no caso, tirar foto de você mesmo é a melhor referência que existe. E aí tem um último bloco nesse mood board, que são imagens de inspiração, que no caso está no canto esquerdo aqui. Eu trouxe 3 imagens de 2 artistas que eu gosto muito, que eu admiro muito. Um que é do Yoshitaka Amano, da esquerda, esse desenho colorido, e esses 2 da Elisa Ivanova, que também eu super amo o trabalho dela, acho incrível o estilo dela. Então eu sempre coloco desenhos de inspiração para puxar um pouco desse estilo, puxar um pouco desse aprendizado com esses mestres, né? No caso, talvez de um trabalho de linha, por exemplo, na Elisa, que eu adoro o trabalho das linhas dela, eu acho sensacional. Eu também acho incrível as composições do Amano, o olhar dos personagens dele. Então eu tentei trazer esses 2 pontos aí para o meu desenho final. Na quarta fase da iteração, eu pego esse esboço vencedor que eu defini como o melhor e vou transformar num desenho semi-finalizado, né, o mais próximo do final possível. E por que semi-finalizado? Porque nem sempre eu consigo acertar de primeira, né? Às vezes eu não achei legal uma parte, uma posição, um estilo, às vezes eu mudo o estilo também, né? Não tem um super estilo super definido, claro. Então, às vezes eu gosto de brincar, fazer um pouco mais cartunesco, um pouco mais mangá, às vezes mais realista, enfim. Eu adapto de acordo com a ideia que eu considero ideal. Então, eu vou explorando também, tem um pouquinho aí de exploração. Então, eu vou brincando e vou vendo. Se eu não chego num resultado legal na primeira tentativa, eu faço a segunda, a terceira, até chegar no resultado que eu considero ideal. Nesse caso aqui, eu estava bem, né, a ideia estava muito clara na minha cabeça, assim. Então não teve iteração propriamente dita nesse desenho, porque eu já acertei de primeira, já considerei correto, né, finalizado já esse primeiro desenho que eu fiz. E aqui um ponto para você ficar de olho, que eu já comentei anteriormente, que nessa etapa vai ficar evidente quais são as lacunas da sua memória, da sua prática do desenho que você não consegue fazer, né, que você tem dificuldade. Aqui vai ficar muito óbvio esse buraco aí. Então, anote isso, veja isso, anote todas as suas dificuldades, porque isso é pano para manga para você estudar depois, para você melhorar e crescer como artista, como desenhista. Agora, na fase 5 da criação, você vai pegar a sua melhor iteração e vai fazer um desenho finalizado, né? Você vai esculpir até o final, até a luz e sombra, até os detalhes. Então, no caso aqui, como eu já falei, não teve iteração, eu fiz de primeira, então meio que juntei as 2 fases, né, de iteração e de criação. E aí vai variar de desenho para desenho, mas a ideia geral dessa fase é você chegar no desenho finalizado, esculpido, bonitão, já com todas as linhas, todos os traços, luz e sombra, os elementos finais aqui, né, os detalhezinhos. Então, é esse momento aqui de você ficar penteando o seu desenho. E aí, por fim, tem a fase 6, que é a finalização. E aí, no caso, é opcional. Eu não costumo pintar muito os meus desenhos, eu gosto muito mais dessa parte da construção mesmo, do desenho em si. Então, eu não costumo avançar muito para essa fase. Mas quando eu faço, é o momento que eu vou pintar, né? Seja com aquarela, com lápis de cor, ou nanquim, ou qualquer outro tipo de mídia, enfim. E aí, o processo é basicamente você colorir ou arte finalizar de acordo com como você deseja. E aqui algumas dicas extras para você desenhar sem copiar, seu desenho de imaginação bonitão aí. A primeira é que é interessante você refrescar a sua vista de vez em quando. E eu quero dizer o seguinte, às vezes a gente trava num desenho, né? A gente trava numa ideia, não consegue avançar, não consegue encontrar uma solução, aquela perspectiva tá difícil, tá treta, aquela mão não tá saindo. Então, o que você faz? Em vez de ficar batendo cabeça ali, martelando até conseguir, porque isso só vai te estressar, o que é interessante você fazer? É você dar um passo para trás, se afastar, tipo, vai dar um rolê, vai comer qualquer coisa, vai passear com o cachorro, sei lá, qualquer coisa, mas não fique batendo cabeça, não se estresse com o seu desenho, porque isso só vai ser péssimo, assim, você vai criar sei lá, um ranço com o seu desenho, não é legal, e vai te criar um bloqueio. Então, quando acontece isso comigo, eu simplesmente saio do lugar, vou fazer outra coisa, depois de um tempo eu volto.
E normalmente quando você faz isso, você vai estar com uma visão diferente. E aí, no caso, se você não estava conseguindo fazer uma perspectiva, é bem provável que você vá conseguir, né? Que você vai ter uma clareza melhor, ou vai encontrar uma solução, né? Um caminho alternativo, ou se você não estava entendendo qual era o erro que estava deixando o seu desenho estranho, você vai conseguir ver melhor, porque você já tirou aquele foco, né? Você tirou a miopia da frente. Então, é interessante fazer isso de vez em quando, para você conseguir ler ou encontrar soluções na hora de criar de imaginação. Uma segunda dica essencial é ter paciência nesse processo. Eu sei que é difícil, a gente é ansioso, quer chegar logo no desenho final, enfim, crescer como desenhista, como artista, mas é importante você dar uma segurada, principalmente porque esse processo, você pode ver, como você viu, né, como eu mostrei, ele é demorado, ele tem indas e vindas, muita tentativa, muito erro, muita refação, dependendo do caso. Então, paciência é fundamental, senão você não consegue chegar num bom resultado, você só vai se estressar, vai criar, né, uma inimizade com seus desenhos, bloqueios criativos. Trabalhe isso, assim, trabalhe né, essa paciência e também aproveite o processo. É muito divertido fazer isso, pelo menos particularmente eu adoro. É um momento realmente de exploração, de brincar, de você colocar à prova, né, todo o seu conhecimento, de você realmente perceber o valor de tudo aquilo que você fez, né? Todo aquele estudo, todo aquele desenho com cubinhos em perspectiva, valeu a pena, assim. Então é muito satisfatório esse processo, assim. Então é aquela velha frase: o que importa não é o destino, é a jornada. Então se divirta nesse momento, assim. É realmente quando você começa a ver isso, você não fica só na ansiedade de ver o desenho final, você tem muito mais prazer, você se diverte, dá risada, enfim, você brinca. E acho que é essa a ideia do desenho, né? Então pratique isso, que é fundamental. Uma terceira dica é o seguinte: se você não tem tanta experiência no desenho, se você não consegue desenhar de fotos, é meio difícil, você também pode fazer esse processo com outros desenhos. Você pode utilizar desenhos que já existem, né, para você criar e compor um desenho de imaginação. Você só precisa ter cuidado, né, de não pegar apenas um desenho, né, e criar em cima dele, porque é bem provável que você vai copiar ele praticamente literalmente, assim, né? A gente tem essa tendência de realmente transpor. Então, quando você vai fazer isso, quando você está num processo, num estágio do desenho mais iniciante, intermediário, o que você tem que fazer é pegar várias fontes, vários desenhos e fazer um caldeirão, para você não chegar, né, não chegar num plágio, né? Isso é terrível, então tome cuidado também. Mas é possível fazer isso. No começo eu utilizava bastante outros desenhos, né, porque eu não tinha essa capacidade ainda de desenhar de fotos, mas eu tinha esse cuidado, assim, de não pegar somente um desenho e fazer algumas alterações, assim, né? Não, isso não é legal, pelo menos eu não gosto. Eu acho que é interessante você misturar vários desenhos e aí sim criar algo novo, né? Utilizar o seu conhecimento, mesmo que seja pouco, você consegue alterar bastante, bem legal, e criar novos desenhos, né? Novas composições. Esse processo é mais ou menos o que eu fiz para esses dois desenhos aqui, também do desafio Jornada 7D. Não existem referências com essas poses, com esses ângulos, com essa composição. O que eu fiz foi juntar várias referências desses dois personagens, por exemplo, do Zuko. Eu peguei uma dezena de referências dele, de vários ângulos, várias poses, vários golpes. Por exemplo, essa posição da mão, do braço levantado ao lado da cabeça, em algumas partes do desenho ele aparece assim, mas às vezes com a mão aberta, enfim. E aí eu pensei, vou fazer com a mão fechada. Então eu alterei, né? Eu alterei essa posição. Já existe algo parecido com isso, mas enfim, eu fui compondo esse quebra-cabeça, eu fui criando o meu caldeirão aí. Essa visão mais lateral desse lado do rosto dele eu não encontrei de fato, então eu meio que fui pegando várias fotos dele, várias imagens, e fui compondo, imaginando como seria esse rosto inteiro dele, enfim, como seria essa parte nessa pose. Então eu fui pegando uma coxa de retalhos e fui adicionando também o meu conhecimento, né? Eu fui adaptando, moldando, modificando. Adicionei também alguns elementos, por exemplo, aqui, esse foreshortening, essa perspectiva no corpo, não tem nenhuma referência, então eu criei, fui imaginando também a roupa, não tem nada literalmente igual dessa maneira, então eu criei, né, o que eu fiz? Eu peguei várias cenas dele, mostrando a roupa dele, e fui imaginando como ela ficaria nessa posição. Então, eu peguei referências, às vezes, de frente, e então dobrei ela, assim, imaginei como ela ficaria em 3D, rotacionada em uma outra câmera, uma outra posição. Então esse Zuko, ele é resultado de um grande quebra-cabeça com peças
do próprio desenho, né, do próprio personagem em si, mas também com muitas peças minhas, né, que eu adicionei, inclusive o estilo do rosto dele não é igual ao desenho, então tem o meu estilo aí, então eu juntei bastante peças aí minhas com do personagem. E aí, em relação aos erros que você pode cometer na hora de desenhar de imaginação. O primeiro é usar poucas referências, ter preguiça de fazer esse processo de exploração, né, de pesquisa, e também de produzir as suas próprias referências, né? É interessante você fazer isso, ter um cuidado na hora desse processo, para você chegar num resultado melhor. Então, tenha paciência, procure, busque, faça um bom mood board, né, para você chegar num resultado legal, satisfatório. Um segundo erro na hora de desenhar de imaginação é não ter uma base sólida dos fundamentos, ou pelo menos um mínimo aí de experiência, né, de prática nos fundamentos. Porque, infelizmente, não tem como pular essa etapa, você precisa do entendimento das formas, da perspectiva, da anatomia, para você conseguir juntar, né, fazer bom uso das suas referências. É que nem eu falei, é uma equação. Você precisa ter sua bagagem visual, os fundamentos e também as referências para você conseguir fazer uma grande massa aí, um grande bolo bonito no final. Então você precisa sim dos fundamentos para conseguir manipular as referências de forma adequada, colocar na perspectiva correta, rotacionar na sua cabeça, né? Imaginar esse personagem ou enfim esse objeto na perspectiva correta, no espaço 3D correto. Pegando esse gancho sobre experiência, fundamentos, eu queria dar um alerta para falar quando o único momento que desenhar de imaginação eu não acho legal. E é um só, que é o seguinte: quando você está começando no desenho, quando você tem pouca experiência, sei lá, alguns meses, eu vejo que tem muitos desenhistas que focam somente no desenho de criação, de imaginação. E isso é ruim, né? No sentido de que você não está aprendendo necessariamente a desenhar com desenho de imaginação. Porque o desenho de imaginação, você só vai colocar para fora aquilo que você já sabe. É que nem aquela metáfora do livro. Se você não lê o livro, como é que você vai dizer o que tem dentro do livro, né? Não tem como você, então, desenhar de imaginação, porque você, tecnicamente, não tem esse conhecimento para colocar no papel. Eu não estou falando que é negativo desenhar de imaginação, tá? Longe de mim, que é errado desenhar de imaginação no começo. É importante equilibrar, eu sempre falo isso para os meus alunos, equilibrar o estudo com a criação. Porém, se você só foca na criação, isso é péssimo. Ou também se foca só no estudo, também é ruim, tá? Então você tem que equilibrar. Mas eu vejo que a tendência pesa muito mais para o desenho de criação, porque né, é a parte mais divertida, mas enfim, que é o objetivo de todo mundo. Só que focar nisso, você não vai evoluir, você vai atrasar o seu progresso no desenho. Então eu vejo que nesse sentido, nesse caso específico, é ruim desenhar de imaginação. Então saiba dosar, equilibrar o estudo com a criação. Isso é super importante para você não travar a sua evolução e continuar crescendo no desenho. Se essa aula de como desenhar sem copiar, desenhar de imaginação, te ajudou e você aprendeu algo aqui comigo, não esquece de deixar seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e assim eu posso continuar produzindo mais conteúdos da hora como esse aqui. E se você está chegando por aqui agora e curtiu os vídeos do canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada, beleza? Antes de fechar esse vídeo, eu queria deixar uma mensagem final. Desenhar de imaginação não acontece do nada, não é algo fácil. Na verdade, esse é o último estágio do desenho. Mesmo seguindo um bom método de ensino, estudando e praticando com os 7 fundamentos do desenho, desenhando diariamente, ainda assim você vai precisar de uns bons anos aí para conseguir criar livremente, sem usar muitas referências e chegar em bons resultados que você realmente tem orgulho. Então, se você não conseguir agora, se mesmo utilizando esse processo for difícil ainda para você criar e o resultado não sair legal, não se preocupa, porque o problema não é com você. Isso não quer dizer que você é um péssimo ou uma péssima artista. O único significado disso é que você não tem a experiência necessária ainda e que precisa praticar mais seus cubinhos em perspectiva, suas luzes e sombras e apenas isso. Não existe dom, não existe segredo no desenho. Se existe um segredo, uma fórmula para você desenhar bem, para mim é isso aqui: prática, dedicação e paixão pela arte. Só. E isso qualquer pessoa pode ter e desenvolver essas características. Então, continue praticando, continue aprofundando nos fundamentos do desenho e fique ligado nos seus pensamentos e sentimentos. Não deixe a voz aí da sua mente dizer que você não é bom, que você não é capaz, que desenhar não é para você. Cuide dos seus pensamentos, porque é aí que mora a nossa criatividade,
é de onde saem todas as nossas ideias e criações. Se você cuidar deles e esse terreno se tornar fértil, desenhar de imaginação vai ser muito mais fácil e prazeroso. Enfim, lembre-se de ter muita leveza na sua prática, com seus desenhos e com você mesmo ou você mesmo. É isso, vamos com calma, com paciência, que a gente chega lá. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima aula. Bora criar!